Pessoal, vamos lá então, mais um estudo. Segunda carta de Coríntios. A gente está lendo, mostrar para o pessoal que acompanha nossos estudos, a gente acompanha esse livro aqui, ó, a Bíblia do Peregrino. E a gente está hoje aqui para falar do capítulo 6 e 7. Segunda carta de Coríntios, a gente leu nas últimas semanas o capítulo 4 e 5, né, que ele fala da questão da pregação sincera e da esperança da glória, e fala muito da fé, né, da importância que a fé tem dentro da caminhada humana, né? Dentro da caminhada aqui enquanto espírito imortal, numa experiência encarnatória humana naquele momento. E Paulo ele se coloca aqui ao tempo todo, né, como o grande apóstolo, né? Como de fato um apóstolo. Lembrando que ele não foi discípulo, né? Ele não esteve com Jesus pessoalmente lá como um aluno, né, de Jesus, que viveu a passagem toda do Messias aqui. Ele veio depois como convertido de Damasco, já Jesus em espírito, e ele tem ali de fato uma tarefa apostólica, né? E aí no capítulo 6 ele explora bastante essa questão do ministério apostólico, né, que chama aqui nessa versão que a gente está lendo. E a gente, reforçando, né, a gente já viu outras vezes para trás, que quando cita o ministério, quer dizer tarefa, né, o trabalho apostólico, né, daquele que é o apóstolo do Evangelho. Então ele instrui essa comunidade aqui de Corinto, depois ele fala da questão do perdão, né, porque ele o ofensor lá que era o incestuoso, né? Lembra daquela história lá da primeira carta? Ele escreve aqui no capítulo 2, eu acho, o perdão ao ofensor. Depois ele começa também a falar que a comunidade estava brava com ele, porque ele ia viajar para lá e não viajou. Até que ele cita que por questões pessoais eu não pude ir, né? Eu escolhi não ir para servir a Jesus em outras oportunidades. Ele fala da mensagem da reconciliação, e aqui ele começa já a instruir a comunidade sobre esse ministério apostólico, né? Sobre o ato de servir, o ato da tarefa como propagador e mantenedor da proposta evangélica que Jesus trouxe. Aí no 6, aqui no versículo 1, para mim é uma frase muito bonita que ele inicia, né? Ele fala assim, ó, como colaboradores, olha que bonito isso, né? Então, quer dizer, como colaboradores, né? Então nós estamos aqui colaborando com algo, mostrando que a tarefa não é dele, né? A obra não é dele, ele é mais um colaborador daquilo, né? Então, por exemplo, um prédio construído, o Hernani, que trabalha com construção civil lá, um prédio que está se erguendo, aquilo lá não é o engenheiro que faz sozinho, né? Não é nem o pedreiro, né? Nem o mestre de obras. Então, todos colaboram, cada um com o qual pode contribuir, e aquele prédio se ergue, né? A mesma coisa que o evangelho, ele se ergue, cada um colaborando, cada qual com a sua capacidade de servir, de contribuir. E aí ele faz uma referência em que o Paulo já instruiu lá na primeira carta de Coríntios, e a gente teve um longo debate na ocasião, quando ele fala lá que, lembra que ele fala para construir a casa, a palha, o ouro, a madeira, o ferro e a pedra, todos eles têm a mesma importância, né? Lembra disso? Cada um tem a sua função no geral, né? Exatamente, cada um tem sua função e a sua importância, né? E aí ele enfatiza isso de novo, né? Então, como colaboradores, vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. E aqui tem outra reflexão bonita para a gente. Ele pede, né? Ele solicita que todos ali, como colaboradores dos evangelhos, que não recebam em vão a graça de Deus, ou seja, a oportunidade de servir, né, a oportunidade de contribuir para a construção do evangelho no mundo, em vão, ou seja, recebi a oportunidade, mas eu não vou fazer, né, não vou seguir e não vou continuar. Então, é de grande instrução aqui que eu tive já nessa primeira frase, nesse primeiro versículo, dessa primeira humildade do Paulo, de falar dos colaboradores, né, que somos todos colaboradores, ainda que a comunidade visse ele como, porque lá quando a gente falou lá da questão do Apolo, ele fala do Apolo, do Cefas, de Pedro, né, que
as comunidades se dividiam e endeusavam cada uma das linhas do cristianismo. O pessoal do Apolo, não. O que o Apolo fala, o negócio é ele que está construindo. O pessoal de Pedro, Cefas também, e o pessoal do Paulo. Ele fala, inclusive, o pessoal do Paulo não. O Paulo falou, né, que ele combate isso. Fala assim, não, nós somos aqui todos colaboradores. E se coloca na mesma posição deles, né? Como colaboradores, né, nós exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Para não ter os talentos perdidos, né? E aí a gente remete àquela passagem do Evangelho, né? E quando ele fala de colaboradores, Natália, ele não exclui aquele que tenha o maior potencial de ser colaborador. Como você citou o exemplo de uma construção civil, o engenheiro, desde o engenheiro ao ajudante, todos fazem parte da obra, né? Então ele fala, quando colaboradores, ele fala qualquer um aí faz parte. Se faltar um, fica incompleto, né? A obra não conclui. Vai ficar incompleto. Né? Se faltar o cara que põe os espelhinhos nas tomadas, vai entregar o prédio sem o espelhinho na tomada. Exatamente. E quando ele fala em não receber em vão a graça, é o que a gente faz com o que foi nos dado, né? Aí você tem a questão da passagem dos talentos, como também tem a questão da mediunidade. Já falando da mediunidade de Paulo, né? Que a gente, na nossa história, que a gente estuda a doutrina, e por várias passagens das obras auxiliares, né? Nos mostram que quantos dos médiuns que fazem aquele acerto e quando reencarnam acabam não usando o talento ou passando em vão esse ministério. Né? Exatamente. É até legal a gente pensar também sobre o que é graça, né? É uma coisa importante, né? Porque esse é um conceito muito complexo, né? Porque às vezes a gente entende alguma coisa como graça e alguma coisa como desgraça, né? E de repente, o que é a desgraça? Né? A desgraça até pode ser para a gente um livramento de um mal muito maior, né? De repente a gente entende que é uma desgraça, mas ela pode ser uma super graça, na verdade. Então a gente tem que entender que sempre é tudo graça, né? Que a gente não recebe em vão o que aconteça, porque sempre é graça. A nossa perspectiva é diferente, né? Que é graça. Se a gente entender que é um pai que só vai dar lições de amor, então não tem como ter outra coisa que não seja graça. E a gente classifica como dificuldades e desgraças, mas são sempre graças. Então, para a gente confiar, né, e não receber em vão, quer dizer, sempre dai graças em tudo, né? Em tudo dai graças. Ele fala isso também em outra passagem. Muito bonito você falar isso, que eu me recordei aqui de uma das histórias do Chico, que está naquele livro Cartas de Chico, da história das mãezinhas, né? Que ele conta a história de uma mãe que a babá foi passear com o filho de bicicleta e aí eles caíram, né? A babá e o filhinho caíram e o menininho foi atropelado e desencarnou. E a mãe, muito arrasada, né? Coração despedaçado naturalmente pela fatalidade, né? Foi consultar com o Chico, né? E aí olha a beleza que o Chico falou para ela, que é exatamente isso que o Paulo está falando. Ele falou assim, minha filha, a senhora já agradeceu a babá? Aí a mãe falou, como assim? Como é que eu vou agradecer a babá? E ela caiu no meu filho, o filho morreu, né? Desencanou. E aí o Chico falou assim, pois é, mas esse nosso irmão já estava previsto ele retornar novo para o plano espiritual. E graças a babá, hoje você só tem a tristeza da perda e não o sentimento de culpa. Ela assumiu isso para você, a culpa, na morte. Você só tem o sentimento de perda. Então, a graça de Deus. Né? Olha como é que na visão dela é uma desgraça, mas na visão divina foi uma graça, porque o fato dele desencarnar novo já estava previsto. Ele ia desencarnar novo, como filho dela. Agora ia ser como? Com um ato dela ou com alguém indo lá falando assim, não, eu assumo essa culpa, eu deixa comigo que eu vou aguentar esse rojão. E foi lá e cumpriu, né? E ela só ficou com a tristeza da perda. E aí conta na história que ela se consolou muito com essa explicação do Chico, né? E agradeceu a babá. Né? Diferente daquela atriz, né? Uma atriz da Globo quem que era?
Acho que é A Cristiane Torlone. Torlone, que também deu ré no carro, né? Não viu o filho, foi isso? E atropelou o próprio Foi. filho, sem querer. Ela não, ela carrega, além da tristeza da perda, uma culpa interminável, um remorso interminável. Situações Sim. diferentes. Né? Mas ali, se a gente olhar, vai ter alguma graça também que a gente não consegue enxergar, mas tem. Né? Com certeza tem, ela deve ter aprendido um monte de coisas aí depois disso, né? Exatamente. Com certeza. Para ela, aquilo fez todo sentido depois de algum tempo, né? Depois que ela conseguir digerir tudo isso. E muitas das vezes, enquanto a gente aqui encarnado, pelo peso da nossa carne, não nos permite também compreender que muitas das dores que nós passamos aqui são favores, vamos dizer assim, favores à evolução de outros, né? Porque pensa isso aqui numa conjuntura pré-encarnatória, né? Tem lá um irmão nosso completista, né, que a gente estuda aqui na doutrina espírita, que às vezes precisa vir só 5, 6 anos, uma experiência terrena, só que precisa de uma mãe, né? Alguém precisa topar passar por essa dor, porque senão não acontece isso. Né? E ela topou. Ela falou, não, vai ser difícil, mas vamos, eu vou, eu te recebo. Né? E o Espírito foi lá. Então, ainda que as nossas dores aqui nos corte o coração e o sentimento espiritual, ainda que a gente não consiga ver para nós alguma graça frente a uma desgraça aos nossos olhos, de alguma forma o nosso sofrimento pode ter auxiliado a uma outra pessoa, né? Além do aprendizado da renúncia, da resignação frente à dor, que é aprendizado para a gente, tem ainda um grande impulso para um outro irmão nosso que veio com essa necessidade de alguns poucos anos encarnados, né? Então, essa visão da bondade divina, e é um pouco que a gente falou ontem no nosso evangelho, é isso, né? A gente sempre parar e olhar. Ai, travou com a internet de novo. Com a internet. Tá vendo bastante. Vão, a graça, né? Que a gente possa entender que muitas das vezes nós somos agraciados mesmo sem saber. Ô, Thales, voltou aí, cara? Hã? Voltou? Minha internet está caindo. Ontem caiu também, hoje caiu também. Mas vamos lá. Isso aí. Eu estava falando, eu acho, um tempão aqui e estava travado. Mas enfim, completando é isso. Né? Isso aí. O 2 é bonito, hein, gente? Eu gostei, hein? Lindo, hein? Bom demais. Aí ele diz, né, o Senhor Deus, né? Em tempo favorável te escutei. Em dia de salvação te auxiliei. Aí fala, vede, este é o tempo favorável. E este o dia da salvação. Exatamente. Então veja que tem 2 momentos diferentes, né? Então tem a hora que Deus nos escuta, que é o tempo favorável, quer dizer, que a gente está num momento que para nós está mais fácil. É que nem na escola, vários dias, você ficar aprendendo ali a lição, né? Lição. Aí tem o dia da prova, né? Aí é o dia da salvação. E aí ele fala, te auxiliei. Então, assim, é mais ainda forte, né? A atuação de Deus nesse momento, porque te auxiliei, não só te escutei, mas fiz mais ainda, né? Te auxiliei na hora da prova, né? Então, isso é muito legal, porque tem 2 tempos que ele está falando aqui, a hora que Deus nos escuta e a hora que Deus nos salva, né? No momento mais complexo. Então, achei bonita essa passagem do 2. Exato. E eu tive uma interpretação também, além da belíssima mensagem aqui, um pouco dessa perspectiva diferente, né, de Deus e nossa. Porque olha o detalhe da redação, né, que ele fala assim, ó, em tempo favorável te escutei, né? Então, ou seja, quando que a gente, vamos ser bem sinceros, quando que a gente começa a procurar Deus? Quando aperta o calo aqui, né? Quando aperta o calo. E é nessa hora ele escuta. Ele escuta. Ele escuta. Então, o tempo favorável eu te escutei. E aqui já tem uma visão diferente de perspectiva, porque a hora que o nosso calo aperta aqui, na visão de Deus, isso aqui é favorável. Se você quiser,
Isso aqui você dá conta, tranquilo. Tô aqui te escutando, mas, meu, segue aí que isso aqui tá tranquilo. Isso aí seu ombro consegue. Não fica aflito, não. E ele tá escutando, né? Então, para Deus, em tempo favorável, ou seja, tempo tranquilo, é a hora que ele escuta a gente, porque a gente tá aqui desesperado, querendo falar com ele, pedindo ajuda, assim. Mas quando vem o fundo do poço nosso aqui, nessa hora, muitos de nós, aí a gente esquece de Deus. Repara bem o nosso comportamento. Porque a hora que vem o fundo do poço, a gente se revolta, a gente... não sei se negócio da doutrina espírita, na verdade, eu não sei se eu devo acreditar nisso, porque não é possível. Minha vida aqui, pelo amor, um pandemônio, tudo dá errado, nada funciona. Aí, nessa hora, a gente já nem busca mais Deus para ele escutar a gente. Mas é aí que ele te auxilia, que é a salvação. No tempo da salvação, te auxiliei, né? E aí, isso acontecia lá muito tempo atrás, porque ele está falando com o pessoal de tantos mil anos atrás. O pessoal cultuava os deuses, né? Cultuava Deus, aqui no tempo né? Da bonança lá, e vinha aqueles probleminhas, ele pedia a Deus para resolver o problema da família, dos negócios, da fazenda que não deu milho, do trigo que não nasceu, e tal, que eram os desesperos materiais da época. A hora que vinha a aprovação mesmo, o bicho pegando mesmo, cara, a conta chegando lá para pagar, as pessoas abandonavam. Né? As pessoas abandonavam. E aí, o Paulo vem aqui mostrar através do exemplo, Jesus vem mostrar através do exemplo, que é o contrário. Né? Nessa hora, por isso que ele fala aqui, né? Em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Então, tá falando no passado isso aqui. Eu fazia assim. Só que agora é diferente. Né? Eu estou aqui mostrando que, gente, a gente tem que trabalhar, que é a tarefa apostólica aqui, que ele vai do 12 ao 13. Agora que a gente tem que trabalhar, e é nessa hora que o apedrejamento vem, que a fome vem, que a incompreensão vem, que os julgamentos vêm, é nessa hora que eu tenho que servir, porque eu vou ter auxílio, porque ele falou aqui, no tempo da salvação eu te auxiliei. Porque o que vai salvar, né, nesse termo que se usa aqui de salvar as almas, não é as nossas aqui impaciências e ingratidões que a gente tem com as nossas provas. O que vai salvar nossas almas é a aprovação real mesmo. A expiação ou a aprovação. É essa que a gente vai dar o degrau. É essa que vai nos salvar da nossa própria escuridão e iniquidade. Né? As coisinhas que acontecem que a gente fica lá bravinho, fica insatisfeito, fica irritado, fica impaciente, isso aí, Deus está olhando e falando, isso aqui é coisa de criancinha. A hora que vier, como diz lá os mineiros, pega para capar, aí que vai vir esse tempo da salvação, que aí ele vai auxiliar, né? Que ele nunca abandona. Nessa hora ele vem e auxilia. Porque depois o Paulo começa a falar aqui das experiências dele, né? Do 13 ao 13. Que ele mostra isso. Ó, isso aqui é a salvação. E aqui eu tenho o auxílio do Cristo. Né? Eu tenho o auxílio de Deus aqui. E olha que legal no 13, gente. Como a filhos vos peço o pagamento correspondente, procurai dilatar-vos. Então, é bem como filho mesmo, porque você tem filho, assim, na hora que você está naquele... Deixa ele passar por uns perrengues, a gente fica escutando, né? Os perrenguinhos de crianças, confusão. Até um certo limite, você tem que só escutar. Chega uma hora, você fala, opa, agora eu tenho que entrar para salvar. Exatamente. Né? Agora eu tenho que livrar ele de um problema aqui que não vai dar certo. Eu tenho que atuar agora. Mas enquanto está nessa confusãozinha aqui, é coisa de criança, eu não vou me meter, né? É mais ou menos assim, né? Que a gente também tem. Né? É como a filhos, né? A gente está sendo aqui essa parte bem, ele fala aqui duas vezes, serão meus filhos e filhas, né? E fala mais para frente aqui que é bem isso. A gente está sendo tratado mesmo como filho. Então é um amor muito bonito de pai, né? E o que ele pede para filhos? Qual é o pagamento do pai que o pai pede? Procurar e dilatar-vos. Que coisa bonita, né? Crescer, porque né? É a gente mesmo crescer. Esse é o pagamento que pode dar para o nosso pai. Exatamente. Que é o nosso próprio crescimento, né? É o pagamento para o nosso pai. Quer dizer, é realmente uma coisa de pai para filho, né? Porque senão não seria assim, né? Eu acho legal. Eu vejo assim, em tempo favorável, a minha visão do texto. Em tempo favorável, eu te escutei. Ou seja,
durante toda a nossa peregrinação, ele sempre vai nos ouvir, independente de como o Thales falou. É aquele momento que você está reclamando à toa, ou é coisa que a gente acaba pedindo sem necessidade, ele está nos ouvindo sempre. Em dia de salvação, te auxiliei. Quando você realmente está no fundo do poço e não se revolta, ou quando a gente parte para o nosso deserto, que é a nossa concentração e a vivência da presença divina, ele está sempre conosco. Exato. Há um texto maravilhoso de Emmanuel, aquele livro que a gente usa como apoio também, aqui, Emmanuel, né? E o texto fala lá, sempre agora, todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo dos valores do espírito, como seja. E do 3, como o Thales disse muito bem ao 11, ao 10, ele está falando os exemplos, né? Ele está dando lá nas tribulações, na penúria, nas angústias, aceitações, nos açoites, prisões, motins, fadigas. E esse texto também fala isso. Só que ele remete ao seguinte, que toda vez nós vamos ter sempre o contraponto, né? Ele usa uma palavrinha que é sinonímia, que é a questão que você está bem, mas você pode usar isso para tal fator. Quando você está mal, você pode também aprender para isso. E ele termina a mensagem dizendo o seguinte, como Paulo fala aqui no 3, procuramos não dar a ninguém ocasião alguma para desacreditar nosso ministério. Exato. Ou seja, eu não posso dar nenhum motivo. Esse motivo, eu entendo que não pode ser hoje, amanhã. Hoje eu posso, amanhã eu já não vou. Não, é sempre, todos os dias. E ele fala assim, o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo de elevação espiritual como sendo sempre agora. Agora. Então, cada um vai viver essas tribulações, ou seja, vai estar no tempo favorável, né? Ou vai estar na salvação, onde eles vão nos ajudar, mas ele vai estar sempre no tempo de fazer algo por alguém ou por ele mesmo, né? Para se dilatar, como diz lá no 13. Belíssimo. Não, E essa dilatação, ela não é exponencial, como Paulo, a gente vê o exemplo de Paulo, né? Para muitos é um degrauzinho que a gente vai subindo, né? Crescendo, sim, até a gente poder. Que, como a Renata disse muito bem, é que Deus quer da gente mais nada, que a gente cresça em direção a Ele, né? Eu tenho alguns comentários aqui do 13 ao 13, mas quando chegar lá no 13 novamente, eu quero comentar sobre esse dilatar. Tem uma coisa um conceito da doutrina espírita importante aqui. Mas no 3, Hernani, que você falou aí, procuramos não dar a ninguém ocasião alguma para desacreditar nos ministérios. Isso aqui é muito importante para nós, inclusive, espíritas ou qualquer um que queira compreender de qualquer religião e se modificar, queira defender o evangelho de alguma forma. Essa aqui é uma das grandes lutas nossas, né? Porque a gente fala muito do evangelho lido e pouco vivido, né? Porque a gente fala nas palestras que o Telefeiro Espírita, vamos aqui fechar para a nossa análise. Vamos falar da gente, né? Falar da gente. Vamos falar da gente. Mas o Telefeiro Espírita, né? Ele vai lá dar palestra, né? Ele está lá no passe, doando energia, porque o assistido que vai lá, que já estudou, já entende, não, beleza, é uma energia mista, vem do próprio passista e também do espírito. Então, quero crer que o fulano que está me dando passe tá me ofertando energias boas da parte dele. Os médiums, comunicadores, que passam instruções, no atendimento fraterno, os que recebem intuições e passam intuições no atendimento fraterno, gera naqueles que são assistidos pelos tarefeiros espíritas uma visão de que aqui tem um modificado e que segue o evangelho, né? Porque nas minhas interações com eles, com essa pessoa, ele fala coisas bonitas do evangelho, ele me dá um passo assim com energia legal, ele no atendimento fraterno me acolhe e fala coisas que me fazem bem, mas aí encontra na fila de mercado depois, brigando lá por causa de espaço no carrinho. Aí encontra no trânsito colocando a mão para fora e xingando. Aí encontra no botequim se embriagando. Então, todo esse contexto é esse 3 aqui, né? Não dá ninguém ocasião alguma para desacreditar no ministério, né? Porque, olha, se eu estou me colocando aqui como levantar a haste da bandeira do evangelho, eu tenho que ser ela de forma íntegra, né? E aí ele fala isso do 4 ao 6.
Porque olha que bonito que ele fala no 4. Ele fala das tribulações. Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Vamos refletir nós aqui, tarefeiros espíritas. A gente está lá, ministros do Espiritismo. Sou ministro do Allan Kardec, né? Ele quer falar espiritismo, você fala comigo que eu entendo. Aí vai lá, com muita paciência em meio às tribulações. Penúrias, angústias, açoites, prisões, motins, fadigas, vigílias e jejuns. Aí ele fala aqui das dificuldades, né? Aí se coloca aqui num papel de um tarefeiro espírita vai lá dar uma palestra, aí quando termina a palestra, um dos assistidos chega, chama no canto e fala assim, ó, foi uma droga essa palestra, você só falou besteira, eu não gostei do que você falou, você não sabe da palestra, o que você está fazendo aqui? Começa a açoitar, né? Ou afadigar nossos sentimentos, ou criar um motim, nos trazer angústias. Como que a gente reagiria? E Paulo corrobora aqui. Ele fala, então, ó, com motins, prisões, fadigas, vigílias, jejuns, com integridade, conhecimento, paciência e bondade. Com Espírito Santo e amor não fingido. Então, o 3, que ele fala, que não dá a ninguém ocasião alguma de acreditar no ministério, ele responde aqui no 6. Porque ele fala, olha que os motivos que eu tenho, né, 4 no 5, com todas as tribulações, olha os motivos que eu tenho na minha caminhada de ir contra o ministério que eu defendo. Mas aí no 6 ele fala, mas eu faço tudo isso com integridade, com conhecimento, com paciência e bondade, com o Espírito Santo e amor não fingindo. Né? Então, esse é uma reflexão, um ensinamento para a gente muito bonito. Né? Porque é aquela história, o Haroldo conta numa das palestras, em algumas palestras já ouvi a história dele com o filho dele no carro. Já ouviram, né? Que ele fala que ia xingar o cara, o filho dele, papai, você ia xingar ele? Aí ele, ia. Mas se ele assistir uma palestra sua, pô, o filho dele tá dando exemplo aqui de Paulo. Né? O filho dele tá dando exemplo de Paulo, desse versículo 3. Então, isso pra gente é muito importante, né? A gente, quando tarefeiro espírita, é muito importante a gente se atentar nesse item 6 aqui. Né? Para tudo que nos vier contra, que vai vir, que nós atuamos com integridade, conhecimento, paciência e bondade. Essas 4 são muito bonitas, porque integridade eu não abro mão dos meus valores, do que eu acredito. Com conhecimento é muito importante, porque quanto mais a gente conhecer a obra, as leis divinas, como todos os mecanismos funcionam, influenciações espirituais, evolução espiritual de cada ser, provações que nos são na caminhada, necessidade de relacionamento, necessidade de auxílio, todo o conhecimento que a doutrina nos traz, paciência de compreender que nem todos têm o conhecimento que a gente tem e nem todos estão na mesma caminhada que nós estamos, e bondade de auxiliar a todos da forma que puder ser, com um coração bondoso, né? De receber e não transformar aquilo em sentimento ruim, transformar em sentimento bom. Então, esses 4 elementos é de reflexão para a gente, né? De olhar e falar assim, poxa, será que eu no meu dia a dia, representante da doutrina espírita e do evangelho, que eu me coloco à disposição de ser, eu estou tendo essa integridade, o conhecimento, a paciência e a bondade, né? Outro dia eu estava até comentando com a Carol, outro dia eu falei com ela assim, como é difícil o negócio do amar ao próximo, né, que Jesus fala, né? Eu fui passear com o meu cachorro aqui no espaço de cachorro, aqui no condomínio. Aí tinha um cachorro de 6 metros de altura dentro do negócio lá, com a boca desse tamanho aqui, latindo. O meu cachorro começou a latir, ficou aquela latição de ó para dentro, ó de fora, 7 horas da manhã, num domingo. E aí eu tô com o meu cachorro lá, meio esperando, aí o dono do outro cachorro olhou para mim e falou assim, meu cachorro ainda não fez o número 2, eu não vou subir não. Se você não for entrar aqui com o seu, é melhor você subir, que senão a gente vai acordar o prédio todo, né? Ele falou assim comigo. Eu fiquei doido, fiquei mordido. Eu, não, vou pra casa. Peguei meu cachorro, subi aqui, peguei o elevador, subi. Entrei aqui bufando. Falei, caramba, o cara falou isso, que absurdo. Ele se acha o dono do lugar, só porque tem um cachorro grande, não sei o quê. Já tá num tempão, podia ter deixado eu entrar com o meu, porque os cachorros não se dão. Cheio de justificativa aqui, né? Cheio de justificativa. E aí passou um pouquinho,
meus botões lavando louça lá, eu pensei, meu Deus, cara, que eu tô... Aí, para o que eu falei com ela, eu falei, cara, o negócio de amar o próximo é difícil. Nem o dono do outro cachorro que, que não quis deixar o meu entrar, eu tô amando. Pelo amor de Deus. Perdoar menos Ó, ainda. você quer ver uma coisa, como é interessante? Essa visão que você acabou de explanar é muito legal. No mesmo livro que eu mostrei há pouco, tem o conceito de salvação, que eu acho que é o 3. Se encaixa perfeitamente. Ele fala assim, ó, o navio salvo do risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. O doente salvo da morte não se for ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O que Paulo quis dizer aqui, no meu ponto de vista? Olha, apesar de tudo isso, que nós temos a graça de Deus, apesar de tudo isso, nós vamos ter tentações e que nós devemos seguir. Foi igual você falou agora do cachorro grande. Poxa, você, como espírita, foi lá e teve a tentação da situação que você acabou de viver e você reagiu da maneira que não merece a graça de Deus, cara. Você está entendendo? É exatamente o que está dizendo aqui. Esse texto é maravilhoso. Recomendo depois vocês lerem. Ele está no texto publicado em Palavras de Vida Eterna. Comunhão Espírita Cristã, capítulo 153. É muito legal, cara, muito legal. E aí eu estava depois fazendo a reflexão, né, e tentando trabalhar internamente para me melhorar, e eu até comentei com a Carol, eu falei, como é sutil, né? E dessa vez eu percebi que quantas e quantas vezes na minha caminhada eu fiz muito pior, desejei o mal, mas nem sequer percebi, né? Dessa vez eu consegui perceber, já foi assim vergonhoso, que eu fiquei morrendo de vergonha de mim. Eu falei, meu, tô acreditando nisso. O negócio tá lá, eu posso muito. O que tem eu subir, esperar 10 minutos, o cachorrinho dele fazer a necessidade que ele. Cachorrinho não, o cachorrão dele fazer a necessidade que precisa, e eu descer domingo, de manhã, de 7 horas, não tem ninguém acordar. A hora que ele sair de lá, nenhum outro cachorro vai, porque quem acorda às 7 horas da manhã domingo, eu acho que é só eu e ele. Então, o que tem? Otário, o certo era que você tivesse. A hora que você tivesse percebido os cachorros latindo, você falou, 7 horas da manhã, vou subir depois eu volto, então vou acordar os vizinhos. Né? Exatamente. E se eu estivesse dormindo, eu não gostaria que alguém me acordasse latindo. Me acordasse, exato. Então é muito sutil, né? Só que os outros percebem, né? Porque imagina se eu espano com ele lá embaixo e tem alguém que viu uma palestra que eu dei passando perto, nossa, é tão tem a fala tão... E aí é a passagem de Jesus. Tem lábios, tem mel nos lábios, mas fel no coração. Né? Então, esse é o... E tem pior, a próxima parte aqui, ó, é amor não fingido. Amor não fingido. Olha só. Exatamente. Não fingido, fingido não aceita. Exatamente. Pode fazer de conta só, então, meu amigão, tal. É amor não fingido. Era bem capaz de eu estar num centro espírita aqui dando uma palestra, olhando pro público assim, né, dando um sorriso, e aí meus olhos passando, dá uma olhada. Lá, eu... Dá uma olhada. Olha essa frase que eu até postei. Presta atenção. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Exatamente. Porque você fica lá brigando e você subiu fazendo isso, chorando. Exatamente. Esse negócio de amor ao próximo dá um trabalho, porque a gente tem que ficar se vigiando o tempo todo, porque é sutil mesmo, né? São coisas pequenininhas. E a gente tem que treinar no pequenininho, porque senão chegar no grande a gente não consegue. A gente é fiel no pouco e é fiel no muito, né? Então é aquela coisa, se não fizer no pequeno, no grande não vai conseguir. Não tem esse milagre. E a gente já estudou aqui, a gente já debateu isso aqui nos estudos. Nós somos esses pequenininhos, nós não somos os picos. Né? Nós somos esse pequenininho. Né? Nós somos pequenininhos. Então, se eu vou dar uma palestra, eu falo cheio de amor no coração, aquilo não sou eu. Né? Eu sou esse dia a dia aqui, brigando com meu vizinho, brigando por causa do espaço do cachorro, brigando por causa de uma vaga de trânsito, brigando porque não sei o quê, sendo impaciente com aquele, sendo intolerante com o outro. Esse sou eu. Né? Não sou nem o ápice, nem o fundo do poço. Né? Eu sou essa constância. Né? Então, esse 3 tem, de fato,
muita reflexão para nós aqui, principalmente quanto a ministros da doutrina espírita, né, que muitos de nós ainda se colocamos. E falando da doutrina espírita, ainda tem aqui, né? Tem que estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Com o Espírito Santo, que aí é a parte da mediunidade dele ainda, né? Porque eu entendo que aí ele está contando com a equipe do lado de lá com ele, né? E ele complementa no 7. Né? Eu fiz essa mesma observação. Ele fala mensagem autêntica. Né? Porque a mensagem do Evangelho, ele não poderia estar falando do Evangelho aqui, como uma mensagem, porque a mensagem do Evangelho já era conhecida, já tinha uma autenticidade. Né? Então, quando ele fala mensagem autêntica, é que ele passava mensagens autênticas, né? Que é a questão da mediunidade. Então, aqui, as instruções que por mim vêm, pelo meu esforço em manter elevado moralmente em espírito, são dos espíritos de ordem superior. São mensagens autênticas. E aí que eu achei muito bonito, ainda no 7, que ele fala, usando as armas da justiça, à direita e à esquerda. Né? Usando as armas da justiça. Aqui ficou claro para mim que eu conduzo a minha caminhada e minha missão apostólica usando as leis divinas. As armas da justiça. É isso. Ele compreende as leis divinas, vive sobre essas leis divinas com conhecimento, com compreensão. E que a gente já debateu aqui também, ele, talvez como poucos encarnados da época, sabendo que na Torá estavam lá as leis divinas todas já escritas, que Jesus veio para fazê-las cumpri-la, não para trazer uma nova lei. Paulo era um grande dominador de toda a questão da religião judaica. Então, assumimos que na Torá compreende lá todas as leis divinas, Paulo ele sabia exatamente como elas eram, como elas agiam, e com a perspectiva aqui de ampliação psíquica com contato com o cristianismo, ele usava isso como armas de fato, para combater a ele mesmo e todo o mal que lhe batia a porta. Eu acho legal que ele fala aqui também com a justiça, à direita e à esquerda. Isso me chamou a atenção, porque uma coisa é oposta à outra. Então, eu entendi que ele quer dizer tanto a justiça eu uso como arma para as pessoas que estão junto comigo, a minha turma, né, os nossos cristãos, e também os que não estão. Né? Sempre usar da mesma medida, né, do bom senso e da justiça, para os dois lados. Para quem está do meu lado, também vale a medida da justiça, assim como quem não está. Quem não entende, quem ainda não está, não é cristão, a gente também julgar com a mesma medida de justiça. Entende? Exato. E do 9 ao 10, para mim ele faz aqui novamente, ele usa muito isso, Paulo usa muito esse artifício de jogar com essa coisa espírito e matéria. Os opostos, né? Os opostos, eu em espírito, eu em encarnado. Eu em espírito e encarnado. Então ele vai no 9, ó. Como impostores que dizem verdade, como desconhecidos que são bem conhecidos. Olha que interessante isso aqui, né? Então, por exemplo, desconhecidos são bem conhecidos. Porque a gente aqui na nossa trajetória, né, a gente se encontra o tempo todo com pessoas de relacionamento que eram desconhecidas. Né? Então, por exemplo, até eu encontrar a minha esposa a primeira vez, nós éramos desconhecidos, enquanto encarnados, mas bem conhecidos enquanto espíritos. Né? Olha que bonito que o Paulo fala. Né? Então, todas as interações que ele fazia eram como desconhecidos enquanto encarnado, mas bem conhecidos enquanto espíritos. Então, o nosso filho, quando nasce, ele é um desconhecido, porque é a primeira vez que eu estou vendo. Ele é um desconhecido, mas bem conhecidos. Né? Aquele amigo de longa data, todos aqueles que têm um importante papel na nossa vida, no primeiro encontro são desconhecidos, mas já são bem conhecidos. Né? E depois ele continua com essa relação.
como mortos e estamos vivos, né? Então, a carne é morta, mas o espírito é vivo, né? Aí ele fala, como punidos, olha que interessante isso aqui, mas não executados. Então, ele ficou preso, foi apedrejado, mas o seu espírito não ficou preso e não foi apedrejado, não foi executado. Como tristes, mas sempre alegres. Porque se a gente olha só para a visão do corpo desses homens sofridos que foram, eles têm um semblante, a gente bate o olho e fala, meu Deus do céu, né? Olha, procura as fotos de Madre Teresa de Calcutá na internet, um exemplo que vem na cabeça, né? Se alguém que não conhece a história dela olhar para as fotos, em muitas delas vê um semblante triste, parece que está triste mesmo, aquele corpo surrado, abatido, gasto, né, de tanta lida. Mas o espírito regozijado em alegria, né? Sempre alegres. Como pobres, isso aqui é muito bonito. Como pobres em corpo, que enriquece muitos. Né? Quer dizer, eu sou pobre no corpo, mas o meu espírito, o meu coração enriquece a muitos com a minha obra que eu estou construindo. Como necessitados que possuem tudo. Nossa, isso aqui, eu chegava até a emocionar lendo isso aqui, né? Quer dizer, é um poeta, não, gente? gente? Paulo é sensacional. Não, e tem aquela passagem do Cristo, né? Você está falando, eu estou lembrando. Os últimos serão os primeiros. Exato. Tem tudo a ver, né? Com a questão de que Jesus ensinou também na época, né? E com as bem-aventuranças, né, gente? Então, bem-aventurados os aflitos, né? As bem-aventuranças. Então, é o caso aqui, né? Eles estavam pobres, aflitos, né? Executados, perseguidos, todos, mas totalmente felizes por dentro e enriquecendo as outras pessoas ainda. Né? E sendo a minoria, né? Que também já é difícil, né? Porque imagina que hoje o mundo é muito mais cristão, pelo menos, né? Na denominação, do que essa época que tinha aqui, quanto? Nem 1%. Exato. Né? É outra situação, né? Não, 1% não é nada. Isso aqui era centenas, talvez milhares. Olha lá. Pois é, que era uma merreca, né? Então, olha, comparando com a nossa situação hoje. Desculpa, pode complementar, desculpa. Não, já terminei. E ele fecha, né, dizendo, como necessitados que possuem tudo. Tudo, né? Não, e você falando de Jesus, você lembrou da passagem de Jesus, e agora me vem na cabeça. De fato, Jesus era tudo isso, né? Ele era um impostor. O que os judeus falavam? Falso Messias, um impostor. Ele não era, mas que dizia a verdade. Ele trouxe a verdade no mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como desconhecidos, que são bem conhecidos. Ele chegou perto de Pedro, como desconhecido lá, o Pedro arrumando a rede. O magnetismo dele bateu com Pedro já assimilou na hora, vamos embora, vamos pescar homem agora. Chegou lá em Levi, o Levi cobrando imposto, já largou a bolsinha de moeda, foi lá. Conhecidos, né? Já eram conhecidos. Aí ele vem, como mortos estamos vivos. Morto na cruz, mas se mostrou vivo depois para Maria de Madalena. Punidos, mas não executado. Punida a crucificação, mas não foi executado. O Espírito vive. Como treino, né? Como pobres, Jesus tinha nada, uma sandália, uma túnica, um figo, um pão, leite, enriqueceram a terra inteira até hoje e pareciam necessitados, mas que tinha tudo, né? De fato, aqui é um exemplo de Jesus escrito, né? Ele tem o mundo, vencia o mundo. Vencia o mundo, exatamente. Maravilhoso. Aí no 13, eu não sei se vocês têm um comentário no 11 e no 12. Não. No 13 é o comentário que eu queria fazer. Olha que interessante aqui o que a doutrina espírita nos ensina, né? Que ele falou lá, que a Renata falou, como a filhos vos peço, o pagamento correspondente, procurai dilatar-vos. Né? O que é o dilatar-vos? Né? Igual a Renata definiu bem, você crescer. Né? E Paulo falava aqui com o Espírito. Ele falava para o Espírito, com o Espírito e para o Espírito. Né? E o que a gente aprende na doutrina espírita? Que quanto mais o Espírito evolui, mais expansivo ele fica. Por isso que os espíritos evoluídos enquanto encarnados é muito difícil, porque ele se sente aprisionado. Ele não cabe no corpo físico.
né? E aí na Revista Espírita de 52, 1852, se não me engano, tem uma comunicação com o espírito de Júpiter, que é um planeta feliz, lá no estágio antes dos críticos, que o Kardec pergunta para ele, como é a forma de vocês? Aí eles falam, a gente tem a forma humana, como a de vocês, só que nós somos um pouco maiores. Né? Por nós não ter necessidade do seu corpo físico, e o Kardec pergunta, maior quanto? Aqui nós medimos cerca de 3,5 metros a 5 metros. Quer dizer, são uns humanãos, gigantão, num corpo mais refinado, né? Só perispírito, basicamente, mas o espírito ele já é muito expandido. Então ele já tem uma forma humana maior, porque não precisa ficar aqui num corpo físico menor. Né? Qual que era, procura nos livros de história, nas coisas, qual que era a estatura média do homem das cavernas primata? Era baixinho. Tipo um macaco. 1 metro, 1,10 m. Por quê? Aquele espírito ainda era... Nós já temos aqui uma estatura hoje de 1,70 m, 1,80 m, ou seja, a gente já está dilatando. Já está dilatando. E cada vez mais a estatura vai aumentando, porque o corpo se adapta aos espíritos. Então, esse conceito de dilatar-vos é maravilhoso, porque a doutrina espírita nos ensina isso. Ele fala que o espírito que evolui, ele cresce, ele se dilata, ele fica maior. E Paulo já estava falando isso há 2000 anos atrás. Falou, gente, dilata aí, vamos lá, vamos fermentar aí, né? Vamos crescer essa massa espiritual, né? Desse ponto de vista é legal, e também aquele que eu penso que pô, dilata a tua visão, dilata para as coisas que estão do céu, como você acabou de falar nas passagens dos versículos anteriores, dilata para as coisas que são de Deus, do Espírito, vamos se dilatar, vamos começar a crescer, não é isso? Exatamente. E você falou revista 52 é 62, né? 62? É 62, 52 não tem. Ah, não tem? Não, tem 62, é. É uma das primeiras, eu lembro. É 62. 62, é. É muito boa essa entrevista com o Espírito de Júpiter. Ele fala, são 4 páginas de perguntas e respostas. Mas a mais, ele fecha com chave de ouro a entrevista lá. Que o Kardec pergunta, o dia que eu li, chegou nessa última frase, eu falei, pronto, acabou, eu posso desencarnar porque não tem mais jeito. Que o Kardec pergunta assim, aqui nós se assemelhamos a vocês. Olha a pergunta do Kardec. Aqui nós, aqui na Terra, se assemelhamos a vocês em Júpiter. E o Espírito é bem categórico, ele responde com uma única frase, fala assim, o mais evoluído aí encarnado na Terra hoje, ou seja, pega aí, vamos pegar aqui no nosso horizonte que a gente conhece, vamos pegar um Divaldo Franco. Ele certamente, não sei se ele é o mais evoluído, mas vamos pegar um Divaldo Franco, o Chico já desencarnou. O mais evoluído encarnado aí na Terra hoje, no nosso planeta, não passaria de um primata. Ele fala assim, é muito interessante essa entrevista lá da Revista Espírita, com esse filho de Júpiter. É maravilhosa, tem várias coisas. Ele pergunta, ele fala do Mozart, né, que morava lá, que habitava lá. Ele pergunta sobre a arte, né? Tem arte aí? Cinema, música, né, pintura, quadro? E o Espírito fala assim, não, nós não temos. A arte, ela existe no mundo de vocês porque vocês precisam se distrair, que vocês não aguentam a vida que vocês levam. Aqui não, aqui a gente trabalha. Aqui a gente precisa de arte. E de fato, por que a gente vai ouvir uma música, ver uma pintura, Relaxar, eu preciso me concentrar. Um cinema para quê? Para não pirar, porque senão a gente pira. Né? Porque senão a gente pira. E ele fala isso, ele fala assim, não, isso aqui, aqui é trabalho, filho. Aqui é acordou até dormir, trabalhando e servindo. Esse negócio de arte é com vocês aí. Ainda ficam aflitos com as coisas, né? É bem interessante essa entrevista. Só que para eles trabalhar também é uma forma de arte, né? Então, completa, que nem a gente tem que usar o outro lado do cérebro, aquela coisa toda, que a gente só usa um, então tem que variar, porque aí fica um cansado, né? Mas para eles aquele trabalho é tão prazeroso, que é uma arte do mesmo jeito, né? Ele vale da mesma forma que se tivesse ouvindo uma música, fazendo um quadro, pintando um quadro, é um trabalho da mesma forma e vale igual, né?
acho que a satisfação interna, assim, acho que deve ser a mesma coisa, né? Mas não precisa ficar competindo com o lado do cérebro que vai usar agora, né? Exatamente. Bom, da minha parte aqui, aí do 14 ao 18, que ele fecha o capítulo, para mim ele aqui tem acho que uma reflexão geral sobre o templo de Deus, né? Que é a questão que ele fala, que é no coração, que Jesus ensinou, né? Que o templo de Deus é aquele que habita no coração de cada um de nós. Eu, eu, eu li aqui esses versículos, mas não separei nada em específico. Para mim ficou bem claro quando ele fala templo de Deus, ele está comentando aqui essa coisa de estar no nosso coração esse templo, né? Não é um templo de pedra, né? Ele é um templo dentro do espírito de cada um. O santuário nosso, né? Iluminar o nosso santuário. Exatamente. Né? É legal que ele fala que é um templo móvel, né? Eu vou com vocês onde vocês foram, quer dizer, não é uma construção de pedra que ali vai estar o templo de Deus, né? Que foi mal entendido, mal interpretado, né? Então, que ele vai com a gente onde a gente for, né? Habitarei entre eles e me deslocarei com eles. Exatamente. Então, ele vai com a gente for, porque está no coração de cada um, né? Ainda agora, nesses momentos que a gente não está podendo frequentar uma casa espírita ou qualquer templo religioso, o templo está dentro da gente, né? Pensando dessa forma, tá tudo ok também, né? Lá é legal, claro, tem uma energia ali de todos os participantes, um momento dedicado, conjunto, com certeza é bom, mas quando não dá, um templo vivo somos nós mesmos, né? Como ele fala aqui. E eu vi no último também, aqui no 18, que é serei vosso pai. De novo, nessa questão do igual no 13, né? Serei vosso pai e vós sereis meus filhos e filhas. Né? Então, aqui é uma questão bonita também, que ele né, coloca o feminino e o masculino ali, filhos e filhas, assim, de forma separada, né? Achei bonito também. Tem um cuidado da mensagem aqui, né? Porque nos textos judaicos, né, ele é muito pautado no homem, né? A mulher, nos textos judaicos, é meio deixado de lado, vamos dizer assim. Na sinagoga entra para um espaço diferente, não pode se misturar. As rezas que os homens fazem, as mulheres não podem fazer. Tem uma segregação por má interpretação dos textos, porque certamente o texto não quis dizer isso. Né? Pela má interpretação dos textos. E aqui nessa mensagem, ele deixou bem claro, para vocês não confundirem as coisas, né? Não achar que é tudo só com os homens, né? Ele deixou claro, filhos e filhas, né? Então incluiu as mulheres na mesma linha de importância. Né? E é um conceito de Pois é, legal. ser o pai de todos, né? Não pode ser pai só dos homens, tem que ser pai dos homens e das mulheres. Entendi. Pois é, filhos do mesmo jeito, né? Não é padrasto, é pai do mesmo jeito. Exatamente. Aí podemos ir para o 7? Vamos para o 7. Aí no 7 ele continua, né? É o mesmo tema, ele continua falando dessa tarefa evangélica. E aqui no versículo 1 tem uma reflexão importante aqui também que eu anotei, né? Que, olha só que interessante que ele fala. Assim, portanto, dispondo de tais promessas, meus queridos, purifiquemo-nos de toda impureza de corpo e espírito, completando nossa consagração e respeitando a Deus. Então, Deus é o criador do espírito e matéria. Deus é criador da alma e do corpo. Né? E ele fala, completando nossa consagração em respeitando a Deus. Então, Deus nos deu o espírito para que cuidemos e nos deu o corpo para que cuidemos. Em respeito a ele, né, nós devemos o quê? Nos livrar de todas as impurezas, purificar de todas as impurezas. Né? E aqui está uma reflexão para a gente, enquanto encarnado, o quanto é difícil a gente, enquanto encarnado, olhar para o espírito, pelo menos da mesma forma que nós olhamos para a matéria. Né? Se a gente olhasse, nós todos olhássemos para o nosso espírito, no mesmo patamar que a gente olha a matéria, já seria um avanço enorme. É que hoje ele é ao contrário, né? Eu lembro de uma comunicação que a gente teve na casa, no grupo mediúnico que eu trabalhava, o mentor que passou lá, ele falou, vocês são como se fosse 80%
direcionados para o corpo e para a matéria e 20% para o espírito. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser 80% para o espírito e 20%. Então, se fosse 50-50, já estaria ótimo, né? Então, por exemplo, a gente todo dia de manhã, agora com a quarentena não, mas vamos pensar numa coisa, um ritmo normal da nossa vida. A gente acorda de manhã, toma o nosso café da manhã, a gente vai ao banheiro e se higieniza, né, no banheiro. Vai lá, usa o papel higiênico e lava a mão. Porque eu tenho que deixar meu corpo asseado. Se eu for no banheiro e não me higienizar, isso aqui vai acumular sujeira e vai dar ruim, vai dar doença. Aí a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar, a gente vai lá, trabalha, quando a gente volta, pega pó do óleo, do escapamento, da rua, do carro, pega aí toda uma situação que suja o nosso corpo, né? O cabelo fica oleoso, a pele fica, aí passa creme, loção, passa pano úmido, higieniza o corpo, limpando as impurezas, purificando as impurezas. Chega em casa, a gente tem que tomar banho, né? A gente toma banho, lava o corpo todo, porque tem que tirar a sujeira do dia. A gente pegou o dia aqui, não vou dormir sem estando com o corpo sujo. A gente se alimenta e tem que escovar o dente, porque senão dá cárie, junta bactéria. Então, ou seja, a higienização do nosso corpo, a gente é joia. Uns mais, outros menos, mas a gente é joia. Por quê? Porque a gente sabe que se não fizer, adoece. Nosso corpo físico adoece. Mas e para o espírito? Quanto que a gente higieniza nosso espírito todos os dias? Né? Porque da mesma forma que a gente sai às ruas e recebe a sujeira das ruas do nosso corpo físico, nós saímos às ruas e recebemos também as impurezas espirituais no nosso espírito. Porque com as pessoas que nós nos relacionamos, com as coisas que nós falamos, com os pensamentos que nos vêm à cabeça. E quando a gente retorna para o nosso templo sagrado, o nosso templo doméstico, o nosso corpo dorme limpo, o nosso espírito não. Né? Porque a gente mal tem o hábito de purificar o nosso espírito. E isso vai fazer o quê? Acumular essa sujeira e vai adoecer. E a gente nem percebe, nosso espírito já está doente. Os pensamentos que a gente acumulou de maldade, de egoísmo, de injúria, isso começa a acumular, se acumular, se acumular, se acumular, e a gente adoece. Nossa mente adoece, nosso espírito adoece, porque a gente não higienizou. Nós deveríamos todos os dias também fazer a mesma higienização. Tomou o banho do corpo físico, agora deixa eu tomar o meu banho do espírito. Vou ler um evangelho, vou ler uma leitura edificante, vou fazer uma prece, vou pedir, vou imaginar numa cachoeira, vou fazer uma limpeza energética e vou dormir limpinho, espiritualmente e fisicamente. Se nós fizéssemos isso, tudo seria mais fácil. E o Paulo alerta sobre isso. Fala, purifiquemo-nos de toda a impureza de corpo e espírito, demonstrando respeito a Deus. Porque o nosso corpo, a gente fala, ó, Deus, obrigado, você me deu conta, tô cuidando dele direitinho, você tá vendo, né? Ó, tô limpando, tô aqui tomando minha vitamina, tô me alimentando bem, tá aqui o corpo tá ok, eu faço exercício físico, não como carne, não bebo álcool, não fumo, tô aqui, ó, endireitei, né? Mas o espírito? Aí o espírito, muitas vezes, a gente deixa de ter todo esse cuidado que a gente tem no nosso corpo. Então, achei aqui no 7 uma reflexão de extrema importância, né? Um chamado de Paulo que nos serve também a nós outros aqui hoje em dia. E se a gente for olhar até na parte da medicina, né, nos livros de André Luiz, né, quando a gente fica irritado, quando a gente fica com raiva, com revolta, com preguiça, ira, a gente vai trazendo para o nosso corpo também as doenças psicossomáticas, né? Então, a gente fica com o corpo depois como se fosse uma sujeira, né? A gente deixa a invasão de bactérias, micróbios, a gente permite e abre essa guarida da imunidade para que a gente possa ser receptáculo de infecções, de pega gripe, pega isso, pega aquilo, porque passou um nervoso, um estresse, que a gente deixou essa situação, né, negativa, uma desgraça, um contratempo, o que seja, invadir o nosso espírito, vir refletir também no nosso corpo, né? Exatamente. É importante também. E também porque o nosso corpo também é um templo móvel, né? Então, ele está falando, o seu corpo é um templo móvel e, dentro, lógico, mais no nível espiritual, o seu templo está dentro de você. Então, tem que cuidar, né? Então, assim, né, ele continua, né? Portanto, diz como está as promessas, quer dizer que nós somos filhos de um pai, né? E que vai com a gente onde a gente for, junto no nosso corpo e no nosso espírito,
a gente precisa tentar purificar o nosso corpo, né? Nessa também vai aquela da gente evitar certas discussões, até programas de televisão, certas coisas que não vão trazer nada de benefício para o nosso espírito, né? Às vezes não é sujeira física, mas é uma sujeira espiritual que vai nos abater também, que a gente já sabe que vai fazer mal, que vai deixar a gente ruim, ver determinada situação, programa, qualquer coisa, é melhor que a gente, então, se resguarde, né? Exatamente. E, bom, seguindo, aí o 2 e o 3, achei muito lindo também o que o Paulo fala aqui, uma humildade assim tremenda, um ensinamento muito bonito, né? Porque ele está falando da questão lá que o pessoal ficou chateado com ele, né? Ele está meio se justificando, né? Mas olha o tom disso, que legal, né? Porque ele fala assim, ó, dá-nos lugar, não prejudicamos ninguém, não arruinamos ninguém, não exploramos ninguém. Então ele está aqui se justificando, né, das coisas dele, no 2. Só que aí no 3 ele entra com uma coisa muito bonita, porque ele está justificando, mas ele não está se sentindo injustiçado, né? Ele fala, ó, não digo em tom de condenação, pois vos disse que na morte ou na vida vos levo no coração, né? E aí eu lembro do que o Hernani falou aqui ainda hoje, né, da questão lá que a gente, muitas das vezes, antes de a gente começar o estudo, a gente eu não gosto do feijão sendo macarrão, se eu estou na casa de alguém vai pôr o feijão no macarrão e falar, não, vou deixar de falar o que eu não gosto porque o outro vai ficar ali, né? Não, Paulo está falando aqui, ó, não gosto de feijão sobre macarrão, né? Mas não estou me sentindo injustiçado né? Eu vos levo no coração. E aí ele volta lá no 6, quando ele fala das prisões, motins, fadigas, vigílias, né? Com paciência e bondade, né? Então, olha o exemplo prático aqui do que ele falou lá atrás, né? Ele fala, ó, me justifiquei aqui, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Mas eu não me sinto injustiçado, não, porque eu estou certo de mim, eu estou íntegro, eu tenho integridade. E ele traz aqui a paciência e a bondade. Eu não estou condenando ninguém, eu vos levo no coração. Achei, assim, uma passagem simples, mas muito bonita, de um ensinamento... E aquilo, ele deu aquilo que ele é. Aquilo que ele é, exatamente. E a gente deve pegar isso como exemplo no nosso dia a dia, né? Observa que ele fazer isso todos os dias, cara. É interessante, né, Thales? Porque eu acho que Paulo tem muito isso. Quando ele até mesmo chama atenção dos coríntios, ele fala sobre isso, né? Observai vossos atos, não deixai que se deixe levar pelas tentações, né? Que tem a passagem que a gente já estudou sobre isso. Ele fala muito disso. Seja íntegro, né? Que a gente não seja... Aí nesse capítulo ele está falando da graça que a gente recebeu, que eles receberam de Deus, que não seja em vão. É justamente isso. Você ser o que você é, naquilo que você acredita, naquilo que você já tem como a parte boa da coisa, da direita, né? E não da esquerda, como foi dito. Aí do 4 ao 7, né, aqui quando ele fala, para mim do 4 ao 7, ele traz aqui o conceito do Cristo Consolador, né, de Jesus como o Consolador, né? E é assim que ele fala, ó, posso falar-vos com plena ousadia e sentir plena satisfação por vós. Estou cheio de consolo. Olha que bonito isso, né? Essa é a parte mais bonita. Eu estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda espécie de tribulação. Isso aqui é fenomenal, né? Então, em É o toda cara. espécie de tribulação, eu estou cheio de consolo e transbordo de alegria. Aí vamos voltar aqui no 6. Vamos voltar aqui no 6. Pois ele diz, em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Né? Então, em todo tempo de tribulação, ele está cheio de consolo e cheio de alegria. Transborda de alegria. Porque ele conhece as leis divinas, que a gente falou aqui, ele confia na bondade de Deus, e ele fala, não importa o que venha, eu estou cheio de consolo e de alegria. E esse é o conceito do Cristo Consolador. Esse é o conceito do Cristo Consolador. É de como é que a gente aqui
se porta nas tribulações com a fé viva de que Deus consola os aflitos e que Deus auxilia os mais fracos a vencer as suas dificuldades. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, tem lá o advento do Espírito de verdade. Ou seja, Jesus, ali falando, né, a mensagem dele. Aí ele vai lá no item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Olha essa frase. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Ó, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Ou seja, a cada dor nossa, Deus vai colocar um bálsamo que consola. Agora, como que é esse bálsamo? O que nossos olhos estiverem dispostos a ver, porque tem, sempre. Então, ó, a cada lágrima, Deus coloca um bálsamo que consola. Aí, vamos lá no versículo 6 do Paulo, desse 7, do capítulo 7. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Olha esse trecho do Espírito de Verdade aqui. Chegou o consolo. Exato! Olha aqui. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, versículo 6. Mas Deus que conforta os abatidos, os aflitos, ele, ao Espírito de Verdade, segue. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo consola. E Paulo complementa. Nos confortou com a chegada de Tito. Está aqui, o advento do Espírito de Verdade, né, que Paulo falou. Aí mas tem uma coisa a bonita. abnegação, o devotamento são uma prece contínua. Aí vale depois ler todo esse advento que é maravilhoso aqui que o Espírito de Verdade falou. Eu fico pensando aqui se o Jesus ditou para um intermediário espiritual ainda que usou a médium, ou se a médium. Eu tenho essa dúvida aqui dentro do meu coração, vou ser bem sincero. Eu tenho que me encanar, deve ser uma pergunta e perguntar isso. Se foi direto. Você ia falar, vamos perguntar isso uma hora. Eu vou perguntar isso uma hora, porque, tinha uma médium encarnada aqui que psicografou uma mensagem de Espírito de Verdade, né? Embora a gente saiba que existem as relações mediúnicas ainda assim no plano espiritual. Exemplo, Paulo de Tarso. Não foi ele que narrou Paulo e Estevão para o Chico. Foi Emmanuel. Emmanuel foi o médium de Paulo de Tarso. Provavelmente, o Chico ainda não dava para chegar ali, né? O Paulo de Tarso. Ficou ali no Emmanuel mesmo, no meio do caminho, né? Então, eu tendo a achar que teve algum espírito intermediário aqui, né? Com a médium que escreveu essa mensagem. Nossas especulações, né? Mas olha, esse estou cheio de consolo, achei linda essa frase. Tem mais uma coisa que eu fiquei olhando aqui. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda espécie de tribulação. Aí eu estava vendo assim, esse verbo transbordo, né? Você tá mais que cheio, né? Você já passou do máximo e já transbordou e vazou, né? Então, assim, é uma alegria que toda espécie de tribulação ele tem uma alegria que é o suficiente para ele e para compartilhar com os outros que estão à volta também. Então, é mais que para ele ainda essa alegria, né? Então, ela transborda. Olha que coisa, que grande. Não é só um pouquinho de alegria na tribulação. Ele transborda. Então, quer dizer, está muito alegre e compartilha. Tem para dar alegria ainda. Né? Pensar num copo de água, igual você falou, é isso. A gente colocar um copo de água e vários grãozinhos de feijão em volta, assim, começar a encher o copo de água. Ele vai encher, vai transbordar, a água vai tocar todos aqueles grãozinhos de feijão e vai, quanto mais transbordar, mais vai tocar, né? Pois é. Que lindo, né? Porque ainda é toda espécie de tribulação, quer dizer, é nada fácil, né? Então, eu fico imaginando como a gente ainda é pequeno em relação a entender o que é a tribulação ou a dor ou as dificuldades que a gente passa. Como a gente ainda não consegue, às vezes a gente só vê ela, né? E na verdade, o que nós estamos passando, como o Thales já falou algumas vezes, é um grande ensinamento, né? E ele já tinha isso incorporado nele. Tudo que ele passava de dificuldade, ele tirava, isso aqui é um ensinamento que eu tenho que levar para o outro, né?
E aí a questão muda, né? Por isso que ele transbordava, né? Ele transborda. Ele é intenso, né? Exato. Eu fico imaginando uma conversa com ele, sabe? Ou ele querendo me explicar algo bravo. Não, ele é realmente fora de série. Ah, cara, pelo amor de Deus. Ainda nesse trecho aqui que eu separei do Advento do Espírito de Verdade 88, quando ele termina lá que ele fala do versículo 6, né, que a gente comentou, coloca ele em bálsamo e consola, depois vem mais duas frases que é muito interessante. Ele continua assim, ó, e aí é Jesus falando, né, ele fala assim, ó, a abnegação e o devotamento, então a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação e devotamento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, devotamento, e ao próximo como si mesmo, abnegar somente de si. E esse é Paulo. É Esse Paulo. é Paulo. Exato. É Paulo. Aí. Impressionante. Eu já tô lá no 8 agora. Tem no 7 alguém aí, um comentário? Não. Não. Do 8 ao 11, para mim aqui eu vi esse conjunto de versículos como um ensinamento do Paulo aqui sobre receber as provas como bênção ao progresso, né? Como é que ele recebe as provas como bênção ao progresso? Então ele fala assim, ó, se vos entristeci com a minha carta, não lamento. Lamentei-o sim ao comprovar que aquela carta no momento vos entristeceu. Agora me alegro, não por vossa tristeza, mas pelo arrependimento que provocou. Vossa tristeza foi como Deus quer, de nossa parte, não recebeste nenhum dano. Aí olha que interessante no 10. Ó. Uma tristeza pela vontade de Deus produz um arrependimento saudável e irreversível. Uma tristeza por razões mundanas produz a morte. Prestem atenção em quantas coisas suscitou em vós essa tristeza segundo Deus. Quanta diligência, quanto desculpas, quanta indignação, quanto temor, quanta saudade, quanta afã e quanta punição. Então, olha o que o Paulo está falando aqui, né? Que aquelas que ele chama de tristeza provocada por Deus as coisas da vida, as tribulações da vida, né? Que assim, era necessário porque nós passássemos. Ele fala, essas tristezas, ela produz um arrependimento saudável e irreversível, né? Quer dizer, ela corrige o espírito. Ela corrige o espírito. Porque, vamos lá, imagina uma situação que a gente numa encarnação a gente numa encarnação fez mal a uma série de pessoas. Um exemplo clássico que nos livros da doutrina espírita. A gente foi lá um feitor de escravos, na época da escravidão. Então a gente com os braços chicoteava uma série de irmãos nossos ao tronco, né? Numa próxima vida, para eu espiar isso, eu vou vir sem o braço, por exemplo. Esse é um exemplo que tem em alguns livros da doutrina, do Ed, lá da Função. Então, uma expiação de vir sem o braço porque eu fiz mau uso desse braço. Aí eu tô aqui encarnado numa segunda vida, tô lá mexendo, sou madeireiro, lá, um marceneiro, tô lá mexendo numa serra e corta meu braço, eu tenho que amputar meu braço, né? Uma tristeza provocada pela vontade de Deus. O espírito vai causar um arrependimento saudável, que ele vai falar assim, olha só, lá atrás eu usei mal meu braço, né? Agora eu tô aqui perdendo, né? E irreversível, por quê? Ele espia isso dele, ele espiou, ele expurgou do espírito dele. Então aqui o Paulo traz o conceito de lei de causa e efeito, né? Como bênção do progresso, né? As tribulações que acontecem nessa vida a nós, né? Embora a gente, enquanto encarnado em vigília, não perceba, o nosso espírito cria esse arrependimento saudável e irreversível. Por quê? A gente progride, a gente expurga isso do nosso espírito.
ao contrário de uma tristeza por razões mundanas. Porque aí, se a gente aqui se entristece por razões do mundo, essa aqui causa morte. A morte de quem? Morte do espírito. Né? Ele vai levar para a próximas encarnações tempos difíceis. Então, achei no 10 aqui uma explicação dessa lei de causa e efeito, né? Do retorno que o Paulo traz através dessas palavras da vontade de Deus. Sobre esse Deixa 10, acrescentar o seu raciocínio. O céu e o inferno. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. É realmente o que você está falando de agora. A questão da tristeza, do físico e a tristeza, né? E se você pegar o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 130, que está titulado como Tristeza, o segundo e o terceiro parágrafo resume exatamente o que ele está falando, porque ele tira esse texto de Paulo, né? Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E ele fala, muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Aí no último parágrafo ele fala, raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Recomendo essa leitura, é interessantíssimo. Renata, ia comentar? Eu ia falar também sobre esse trecho aqui, o capítulo 130 é super bonito, porque ele fala que a tristeza do mundo são as coisas do mundo, né, da terra, materiais, e a tristeza de Deus é o que a gente ainda vê, o que caminho falta, que mal que a gente ainda pratica, né? Ou reconhecer o mal que a gente já fez, né, Renato? Conhecer o que a gente já fez e o que a gente ainda faz, né? Hoje em dia, né, como o Thales falou, nas coisas pequenas aí, no encontro com o vizinho, as coisas pequenas que a gente ainda faz, perde oportunidades, né, de fazer diferente, de fazer o bem, mas mesmo assim, quem avança, ele fala no finalzinho aqui, ó, quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, pode até chorar, mas bora para depois de perder tempo e trabalhar, reparar. Exatamente. E, bom, aí do 12 ao 16 para mim aqui, eu encerro da minha parte, para mim é um encerramento aqui do capítulo, né? Do 12 ao 16. Ele começa a encerrar esse assunto da tarefa apostólica, né? Então ele exalta a comunidade, ele reforça o seu amor por eles, da alegria que ele tem de estar com eles, e entendeu que o Tito justificou que eles estavam bravos, mas não estavam muito bravos, né? Então, ele dá aqui um encerramento nessa tarefa evangélica. Eu achei bonito o 12, assim, eu separei desse conjunto de versículos o 12, que ele fala, portanto, se vos escrevi, não foi pelo ofensor e nem pelo ofendido. Né? Então, ou seja, eu não estou aqui endereçando essa carta a duas causas que aconteceram aí. Eu estou endereçando a carta a todos vocês, porque todos vocês iguais habitam meu coração. Né? É aquela noção de justiça pela direita e pela esquerda. Exatamente. Ele complementa isso, muito bem colocado. Então, assim, todos vocês habitam de forma iguais no meu coração. Porque ele fala lá, quanto me alegro de poder confiar plenamente em vós, vossa docilidade e meticulosa atenção que nos recebestes. Então, ele dá ali uma exaltada falando de todo mundo. Né? Então, ele deixa bem claro, eu não estou escrevendo aqui nem para o ofensor, nem para o ofendido, né? Mas a todos vocês que eu amo de forma igual. Né? O bem da comunidade, né? Pelo bem da comunidade, exatamente. Mas aí, como um professor bom, né? Primeiro ele dá um monte de tapa, depois ele vem, né? Falar que vocês são tão legais, vocês têm toda a capacidade, vamos em frente, vocês são doces e meigos, eu tô com saudade.
Não fique triste, não, porque eu também não tô. Bate a sopra que fala, né? Que só fala. Bate a sopra. Da minha parte foi isso. Muito bom. Acho que encerramos o 7. Boa. Fazemos o 8, 9, então, na próxima. Isso. Joia.